Olá, eu sou Renata Faber, diretora SG da Exame. É um prazer receber hoje o Fábio Maeda, CFO e diretor de Relações com Investidores do Banco da Amazônia. Obrigada, Fábio. Um prazer ter você aqui com a gente. E, Fábio, acho que para colocar a bola em jogo, começa falando, por favor, um pouco sobre o papel do Banco da Amazônia e principalmente quando a gente pensa em impulsionar o empreendedorismo dos povos tradicionais da região da Amazônia. Legal. Em primeiro lugar, obrigado, Renato, pelo convite. Estou muito feliz em falar do trabalho do Banco da Amazônia. E aí, acho que faz sentido contar um pouco da história, então, do banco em si, para ver como é que o banco se aproxima desse tema. O banco tem 83 anos de história, foi fundado em esforços da guerra, lá na Segunda Guerra Mundial, para impulsionar a produção de borracha. E aí, aos poucos, o banco foi desenvolvendo exatamente um trabalho de desenvolvimento. Então, foi transformado em um banco de desenvolvimento, foi transformado em um banco de fomento. Na década de 80 foi criado o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, que é o grande produto de desenvolvimento da região, que é operado exclusivamente pelo Banco da Amazônia, e a partir daí a gente começou a fazer um trabalho de expansão na região. Hoje atuamos então em todos os estados da Amazônia Legal, são 7 estados da região norte, mais Mato Grosso e Maranhão. Atuamos com 124 agências, mais unidade de microfinanças, então a gente pode mostrar dessa maneira como que o banco tem por si só um papel muito grande no fomento da região. E aí, como a gente sabe, a região norte ela é muito carente de muitos produtos, de muito projeto, de muito recurso, muita infraestrutura, e o Banco da Amazônia vem tentando exatamente criar e fechar esse espaço que existe entre a necessidade de crédito, projetos que existem na região, e o microempreendedor ele está presente de uma forma muito forte aí. Então a gente pensa sempre como a gente vai fazer desenvolvimento da região, dois pilares que a região precisa. Um, exatamente esses projetos pequenos, o microempreendedor, o agricultor familiar. A gente tem uma atuação, é o maior projeto de microcrédito da região norte, é o do Banco da Amazônia. Então temos uma linha de microfinanças, que é o microcrédito produtivo orientado no programa do governo federal. A gente tem um programa de agricultura familiar, que também faz parte do Plano Safra, que a gente tem uma atuação muito forte. Foi um crescimento aqui nos últimos anos de mais de 100% nessa atuação. E aí, essa atuação, ela é toda complementar exatamente com a atuação em infraestrutura. A gente sabe e acredita que esse atuação em infraestrutura, ela precisa ser muito mais aumentada. Falta logística, falta aeroportos, falta saneamento, e aí são os 2 pilares que o Banco da Amazônia atua muito forte, exatamente visando, atingir esse público aqui com desenvolvimento social, e a gente acredita que esse desenvolvimento social vai trazer por si só um desenvolvimento econômico. Então são os 2 pilares aqui que a gente trabalha muito forte para exatamente atingir um desenvolvimento mais forte aqui na região. Legal, Fábio, agora a sua fala, eu tinha planejado 2 perguntas que eu acho que eu vou juntar em uma agora, tá. A primeira é exatamente essa questão da infraestrutura, né, assim, primeiro que a região amazônica ela é carente em infraestrutura, né, acho que, assim, não basta a gente pensar em desenvolver o empreendedorismo, mas essa mercadoria do empreendedor ela precisa ser escoada, né. Além disso, tem uma questão social, essas pessoas elas têm que viver com dignidade, né, então tem a questão de água e esgoto, tem a questão também da energia, que quem já visitou a Amazônia, né, assim, é um problema quando a gente sai dos centros urbanos. E também tem uma questão que eu estava pensando muito na cadeia, né, nem tanto do microempreendedor, mas, assim, quando a gente vai para o empreendedor médio ou para a questão da infraestrutura, quando a gente vê um desenvolvimento acontecendo na região amazônica, a gente tem também um papel de estimular toda essa cadeia, né, as pessoas que estão trabalhando, né, nessas obras ou se é uma indústria, assim, como que essa cadeia de fornecedor também está engajada. Então, como que o banco ele trabalha, é exatamente isso, assim, dando financiamento, você já presta um papel fundamental, mas tem isso, né, você pode maximizar o seu impacto quando você envolve infraestrutura e a cadeia de fornecimento. É um aspecto super importante e legal de falar é que o Banco da Amazônia ele trabalha em todo o aspecto. Então a gente não tem uma atuação só no microcrédito ou só na infraestrutura. Você falou das empresas médias e as pequenas empresas, que são grandes geradores de emprego, como a gente sabe. O Banco da Amazônia atua em toda essa cadeia. Então não tem setor que a gente não atue, não tem tamanho de empresa que a gente não atue. Então a gente faz exatamente todo o ecossistema de desenvolvimento da região.
E isso é primordial para uma aceleração de região como um todo, porque se você faz só infraestrutura, o pequeno ainda fica carente, ele ainda precisa daquele início, daquele jump start, né, que a gente fala no mercado, para ele poder ter as suas operações. Então, a gente acha primordial que o plano de desenvolvimento que é desenvolvido junto com o governo federal, ele tenha exatamente todos esses aspectos que são necessários. Então, não é só dar crédito e que seja mais rentável. O banco tem todas as suas necessidades de estabelecer pelo seu critério socioeconômico, mas ele tem a necessidade também de desenvolver alguns créditos bem específicos. E aí, quando a gente fala de microcrédito e agricultura familiar, tem outro aspecto também é super importante nisso, que é assistência técnica. Não adianta você dar um crédito de 2.000, R$ 3.000 para um microempreendedor e não dar nenhuma assistência para ele. Esse dinheiro vai sumir. Então, você precisa dar uma assistência básica de gestão empresarial, uma assistência básica de gestão econômica para ele poder exatamente utilizar esse recurso, o banco ter o seu retorno econômico e poder reaplicar em outros empreendedores do tipo. Então, é muito importante que o banco atue em todos os setores, atue em todos os tipos de empresa, mas também atuando como um fomentador de conhecimento, um fomentador aqui de assistência para poder ter um ecossistema mais sustentável. Legal. E eu acho que uma das coisas interessantes da gente ter tido a COP em Belém é que a questão de floresta ficou muito evidente, então a gente teve o Fundo das Florestas sendo anunciado no começo da COP, a questão de como proteger a floresta contra o desmatamento também, teve na agenda todos os dias. E assim, eu fico pensando que quando a gente olha o mapa de desmatamento no Brasil, quando a gente vai para áreas que têm um desenvolvimento econômico sustentável, a gente vê que são regiões que são menos desmatadas, né, ou por exemplo, reservas indígenas, a gente tem essa natural proteção da floresta pelos povos originários. Então, como que você também vê a atuação do Banco da Amazônia protegendo o desmatamento, que é o grande emissor do Brasil e, assim, a gente precisa da floresta, não só, Uhum. assim, o papel da floresta para o país, mas o papel da floresta no mundo, né, assim, a floresta amazônica ela coloca o Brasil em outro patamar de discussão quando a gente vai falar de sustentabilidade. Então como que você vê o Banco da Amazônia protegendo nessa questão também? Pois é, conectando os assuntos que a gente estava falando de desenvolvimento econômico e social e a parte agora socioambiental, vamos dizer assim. E aí você tem às vezes discussões de tem que ser um ou outro. E o que o Banco da Amazônia acredita é exatamente que não há sustentabilidade ambiental sem a parte social e econômica. Então, a gente tem que lembrar que são 30 milhões de habitantes na Amazônia. Então, você não pode esperar que esses 30 milhões de habitantes vão prezar pela sustentabilidade da região se ele tem um IDH baixíssimo, não tem condições menores de vida, condições mínimas de vida. E aí é por isso que o Banco da Amazônia acredita exatamente num equilíbrio bem pragmático aqui desse assunto. Para a gente ter sustentabilidade, a gente precisa de desenvolvimento econômico, para a gente ter desenvolvimento socioeconômico, a gente precisa de sustentabilidade econômica. Então, tudo gira em torno de um projeto socioeconômico que, por sua vez, vai sim proteger as florestas. Então, quem está vivendo bem vai proteger a floresta. Quem está vivendo bem vai fazer um projeto de manejo mais sustentável. E aí a gente faz exatamente um fomento, muitos incentivos para que você tenha projetos mais sustentáveis, porque além de eles serem mais sustentáveis, eles são economicamente mais produtivos, mais rentáveis. E aí a gente tem projetos específicos, como uma linha que chama Pecuária Verde, que aí a gente visa exatamente fazer um incentivo, uma assistência para que possa fazer uma pecuária mais sustentável, com menos área, com integração de lavoura-pecuária. É um trabalho super de longo prazo, não é fácil você ensinar quem cuida de boi a fazer agricultura, não é fácil quem faz agricultura para cuidar de boi, muito complicado e é um trabalho cultural de super longo prazo, mas é um início que a gente está fazendo e a gente consegue, numa amplitude que a gente tem uma atuação muito grande na região, ter resultados aqui bem consideráveis. E acho que essa é uma das coisas interessantes, né, que é a capilaridade do Banco da Amazônia na região. E daí acho que pensando na minha próxima pergunta, por que que eu estou falando disso? Que assim, a gente vê, por exemplo, o BID, que vocês são muito próximos, querendo ampliar ainda mais a atuação na região. Eles lançaram, inclusive, recentemente, um guia da Amazônia para investimento sustentável. Então,
Assim, como que vocês conectam? Porque eu fico imaginando que qualquer um desses bancos, multilaterais que queiram atuar na região, ser parceiro do Banco da Amazônia acaba sendo super importante, porque vocês já têm essa capilaridade, vocês já conhecem a região. Como que está essa atuação em parceria com outros órgãos para alavancar ainda mais financiamento na região? O momento que o Banco da Amazônia está é exatamente de se colocar à disposição da sociedade, de investidores, de parceiros multilaterais igual o BID que você comentou, para exatamente ser o agente operador disso. Voltando um passo atrás, o único produto que o Banco da Amazônia tem se chama FNO, que é o Fundo Constitucional de Financiamento que a gente comentou. Esse fundo já não é mais suficiente para as demandas da região norte. E aí, exatamente nos últimos 2 anos, a gente iniciou um programa de transformação para modernizar o banco, visando exatamente ter níveis melhores de governança, níveis melhores de processo e tecnologia, para que a gente possa se colocar diante de investidores e parceiros multilaterais como o BID Invest, o Banco Mundial, exatamente num nível para a gente receber recursos, receber aportes dentro dos frameworks que estão estabelecidos. Você comentou o Amazônia Guidelines do BID, que é uma iniciativa que a gente deve buscar para fazer uma emissão dentro desse framework, para exatamente poder receber recursos do próprio BID, de investidores que queiram se alinhar a esse framework do BID, e aí ser o agente aplicador disso. Já iniciamos, então teve 80 milhões de euros da Agência Francesa de Desenvolvimento que já recebemos, já estão sendo aplicados com foco de bioeconomia. Tem 100 milhões de dólares do Banco Mundial que está a vias de ser fechado agora no início do ano, e esse recurso também vai ser aplicado aqui na região norte com uma temática aqui de transição energética. E aí acho que isso traduz um pouco do que a gente vai buscar para frente, tanto com outros multilaterais. Já temos várias conversas com multilaterais engatadas, JICA, da Coreia, dos Emirados Árabes, então a gente tem já conversas nessa linha de trazer recursos e ser operador para recursos da Amazônia desse tipo de investidor, e investidores de mercado mesmo. Então a gente está fazendo alguns roadshows, não deal todo nada formal, mas já estamos fazendo e se apresentando para investidores internacionais, já estamos se apresentando para investidores locais para exatamente se colocar exatamente igual você falou, como um agente operador, usar essa capilaridade que a gente tem, o conhecimento que acho que a gente tem também de 83 anos atuando na Amazônia para poder ser o portador desses recursos para a região e para as necessidades que eles precisam. Legal. E acho que, Fábio, para fechar essa conversa, a gente falou muito, assim, o papel do Banco da Amazônia, essa capilaridade, o Banco da Amazônia como operador, e daí acho que tem uma questão, assim, depois que você empresta o dinheiro, né, depois que o dinheiro chega nas mãos de toda essa cadeia que você falou, né, empresas grandes, microprodutores, você tem todo um papel de ensinar eles a como usar melhor esse dinheiro, a como melhorar a sustentabilidade das operações. E daí eu fico pensando no depois, se você puder falar um pouco pra gente, assim, da experiência de vocês, assim, como que é, eu acho que eu sei a resposta, mas eu quero escutar de você, assim, mas como que é esse relacionamento, assim, é um relacionamento de longo prazo? Essas pessoas que recebem o dinheiro, assim, são também, bons pagadores? Você consegue mudar a vida delas para que elas consigam ter uma cabeça mais de negócios mesmo, e daí acho que você emprestando, você leva, eles para outro patamar. E se você consegue também, mensurar o impacto que esses recursos eles geram na região. Vou responder em 2 partes. Acho que o fato da gente ter essa característica passada e que ainda vai se manter como foco principal do banco de ser um banco de investimento, de fomento, isso traz exatamente esse relacionamento mais de longo prazo. Então não é um cliente que vem aqui atrás de uma linha, um cheque especial, um cartão de crédito, e se ele se complica, acaba o relacionamento. Por ser um foco de fomento, então a gente faz projetos com clientes de vamos fazer um projeto de investimento. Então, é um projeto que você começa, ele tem um investimento inicial, depois ele tem o capital de giro no meio do caminho. Então, é um relacionamento que você, às vezes você já inicia com ele com um relacionamento de 10 anos, porque vai ser um projeto de 10 anos. E esse é o foco do Banco da Amazônia, tem 60% do crédito de fomento da região.
E isso traz essa característica exatamente de ter uma proximidade, um relacionamento de longo prazo com os nossos clientes. O que tem um outro aspecto aqui é exatamente uma parte de histórias que são muito legais da gente ver. Então, você vê sim clientes que começaram no microcrédito, aí vai passando para uma pequena empresa, e aí, alguns casos, eles vão virando grandes empresários. Então, tem casos de açaí, que é aquele colheitador, que aí depois ele virou um microempresário e contratou outros ajudantes para ajudar na colheita, e depois ele começou a beneficiar, e hoje ele já é exportador, porque aí ele começa a fazer aquela liofilização, que é o açaí em pó, já exporta. Então, você tem umas histórias desse tipo que são muito bacanas de se ver. E aí é exatamente as histórias que o Banco da Amazônia quer proporcionar com o crédito que vai em todo o seu ciclo. Então, é muito bacana esse tipo de relacionamento que às vezes começa no micro e vai até um grande empresário, que a gente mais gosta de ver. Do outro lado, desculpa, eu até esqueci a tua pergunta. É. A Não, tua segunda parte da pergunta. assim, era também sobre se você consegue mensurar o impacto que Bom, vocês causam. o impacto a gente mensura anualmente, então você tem estudos que a gente atualiza anualmente, visando exatamente ver como é que isso se impacta em vários indicadores sociais. Então, tem desde o impacto de avaliação de tributos, o impacto de avaliação econômico-social, de como aquele crédito naquelas regiões trazem um aumento de IDH, trazem um aumento de empregabilidade, trazem um aumento de produtividade. Então, você tem estudos anuais que exatamente mostram a efetividade e eficácia da utilização de um recurso de fomento para aumentar exatamente o IDH e a produtividade da região. Tem muita coisa ainda para ser feita, mas eu acho que os indicadores, os estudos que a gente já tem feito e visto nos últimos anos mostram exatamente que acho que o caminho está certo, né? A região tem se desenvolvido, a região norte é a região que tem mais crescimento de PIB nos últimos anos e ainda perspectiva de crescimento muito acima da média do Brasil. Então, eu acho que realmente é algo que a gente tem que olhar de perto e trazer exatamente recursos, porque existem já projetos. Tivemos uma fase que não tinha projetos e tinha recursos, hoje a gente tem projetos, então a gente está exatamente nesse momento de acelerar a atração de recursos para que a gente possa aplicar nesses projetos aqui que são muito bacanas para o desenvolvimento da região. Obrigada, Fábio, pela presença e parabéns pela atuação do Banco da Amazônia na região. Eu que agradeço, Renata, até uma próxima. Até a próxima.